Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje a gente dá início à nossa terceira lista de aprofundamento. Professor, o que a gente vai abordar nessa lista de aprofundamento? A gente vai ver exercícios de racionalização de denominadores e também exercícios contendo radical duplo. Então vamos ao que interessa, né? Primeira questão. Racionalizando a fração 3 dividido por 2 raiz de 3. Obteremos como resultado. Então vamos lá, gente. Primeira coisa. Eu tenho, no caso aqui, que racionalizar isso aqui. O que seria racionalizar? Gente, o conceito de racionalizar é transformar um número que é irracional em racional. Então a gente tem que encontrar o nosso fator racionalizante, ou seja, por quanto eu devo multiplicar aqui o raiz de 3 para que ele vire um número racional. Gente, o que a gente já viu anteriormente? Quando a gente pega um radical, no caso uma raiz quadrada, melhor dizendo, e multiplica por ela mesmo, o que acontece com uma raiz? Exemplo, eu tenho raiz de 2 e multiplico por raiz de 2. Isso aqui dá o quê? Da raiz quadrada de 4. Por quê, professor? Lembra que eu falei, ó, parte externa vezes parte externa e parte interna vezes parte interna. Lembrando que aqui na frente tem 1. Ou seja, a raiz quadrada de 4 são 2. Ou seja, toda vez que você pegar uma raiz quadrada e multiplicar por ela mesmo, a raiz some. Ah, professor, então qual seria aqui o fator racionalizante de raiz de 3? Seria o próprio raiz de 3. Ou seja, eu vou multiplicar raiz de 3 embaixo e também tem que multiplicar o quê? Em cima. Por que, professor, tem que multiplicar embaixo e em cima? Porque para a gente obter uma fração equivalente, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ah, tranquilo. Então como é que vai ficar isso aí, gente? 3 vezes raiz de 3, a gente vai ter 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui embaixo vai ficar somente 3, só que tem um 2 multiplicando. Então a gente vai ter 3 raiz de 3 e embaixo 2 vezes 3. A gente poderia pegar logo esse 3 aqui, cortar com esse 3. Ou se você não quiser, simplifica depois. Ó. 3 com 6. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Ou seja, raiz de 3 sobre 2, que é a alternativa C. Uma questãozinha bem tranquila. Vamos adiante. Questão 2. Racionalizando-se o denominador da expressão raiz de 6 dividido por raiz de 3 menos raiz de 6, obteremos. Mudou um pouquinho, gente, porque na questão anterior, lá no denominador, a gente tinha somente um termo. Agora eu tenho dois termos, onde nesses dois termos tem uma diferença de duas raízes quadradas. E toda vez que você tiver uma adição ou uma subtração de raiz quadrada, a gente vai transformar isso aí no produto da soma pela diferença. Por que, professor? Porque quando a gente tem o produto da soma pela diferença, é diferença de dois quadrados. A gente pega o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o que a gente sabe? Quando a gente pega uma raiz e eleva ao quadrado, o que acontece com a raiz? Ela some. Ah, beleza. Se eu quero transformar o produto da soma pela diferença, eu tenho a diferença. Falta o quê? A soma. Então, falta raiz de 3 mais raiz de 6. Aí, o que a gente tem que lembrar? A mesma coisa que você multiplica embaixo, tem que multiplicar também em cima. Porque se você não fizer isso, você não obtém uma fração equivalente. Então, lá em cima também, raiz de 3 mais raiz de 6. Então, vamos efetuar isso aí, gente. Ó, raiz de 6 vezes raiz de 3, raiz de 18. Raiz de 6 vezes raiz de 6, ó, uma raiz quadrada multiplicada por ela mesma. O que acontece com a raiz? Some. Então, dá apenas 6. E lá embaixo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, pega a raiz de 3 e eleva ao quadrado. A raiz some. Vai ficar apenas 3. Menos raiz de 6 ao quadrado. O que acontece com a raiz também? Some. Ou seja, vai ficar 3 menos 6. Então, vamos reescrever isso aí. Ó. Raiz de 18, como eu havia falado anteriormente, mais 6
3 menos 6. Beleza. Raiz de 18 você tem que fatorar, tá? Fatorando o 18 por 2, 9, por 3, 3 e por 3, 1. Como é uma raiz quadrada, tem que formar pares. Então, o 3 sai da raiz e o 2 permanece. Então, você quer ficar 3 raiz de 2. Lá embaixo, 3 menos 6 menos 3. Tranquilo. E o que a gente pode fazer? Gente, toda vez que o denominador tiver negativo, a gente multiplica por menos 1 para transformar ele em positivo. Lembrando, se você multiplica o denominador, também tem que multiplicar o numerador. Ah, ficou negativo e negativo, isso aqui ficou positivo. Tranquilo. Aí você fala, professor, o que eu faço? Tem muita gente que vai pegar esse 3 e cortar com esse 3 aqui. Aí vai encontrar menos raiz de 2, menos 6. Por sorte, eu não coloquei essa alternativa para marcar, senão muita gente iria marcar. Gente, se isso aqui é uma adição ou uma subtração, a gente tem que dividir toda a fração. Então, você teria que dividir o 3 e o 6. Ou seja, aqui dá 1 e aqui dá 2. Era a mesma coisa que você separar. Como assim separar? Menos 3 raiz de 2 dividido por 3 menos 6 dividido por 3. Ou seja, eles na mesma fração e separar são a mesma coisa. Ou seja, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Você colocar aqui na frente. E 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, menos raiz de 2 menos 2. Aí tu vai olhar lá. Opa, professor, mas não tem. Gente, se você coloca o sinal de menos em evidência, olha o que acontece. Vai ficar raiz de 2 mais 2. Por quê? Porque o sinal de menos muda o sinal desse e desse. Aí volta para a mesma coisa. Portanto, é letra B. Vamos adiante. Terceira questão. Quantas vezes x é maior que y? Gente, uma questão interessante. Para eu saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, basta pegar o de maior valor e dividir pelo de menor valor. Ou seja, eu vou pegar isso aqui tudo, ou seja, essa fração, e vou dividir por essa fração aqui. Ou seja, divisão de frações. Toda vez que a gente tiver uma divisão de frações, o que a gente faz? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só, inverti isso aqui. Ó. Peguei essa coisinha bonita aqui e inverti. Olha que interessante que aconteceu. Gente, professor, eu vou racionalizar cada uma delas. Até poderia, mas não faça isso. Olha só. A gente tem uma multiplicação de frações. A gente pode fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Olha só, tanto no numerador quanto no denominador, eu tenho produto da soma pela diferença. Ó. Soma, diferença. Então vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo em cima e o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo embaixo. Então vamos lá. Quadrado de raiz de 7 é 7. Menos o quadrado de 1 é 1. Quadrado de raiz de 5 é 5. Menos o quadrado de 2, que são 4. Olha só. 7 menos 1, 6. 5 menos 4, 1. Ou seja, 6 sobre 1, que é a mesma coisa que 6. Alternativa D. Isso é uma questãozinha um pouco mais complexa, teria que pensar, né? Muita gente faria, acharia o x, iria racionalizar, pegaria o y, também iria racionalizar e depois ia comparar, né? Mas toda vez que eu falar quantas vezes uma coisa é maior que a outra, pega o de maior e divide pelo de menor, que você vê quantas vezes ela cabe lá. Beleza? Vamos adiante. Questão 4. Resolvendo a operação raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2 mais 2 raiz de 6, encontraremos. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu chamo a atenção é que muita gente olha para o numerador. Gente, esquece o numerador. Pensa somente no denominador. Aí eu pergunto, qual é o fator racionalizante de raiz de 3 mais raiz de 2? Lembra que eu falei lá na questão, acho que foi na questão 2?
toda vez que eu tiver uma adição ou uma subtração onde eu contenha uma raiz quadrada, eu tenho que transformar no produto da soma pela diferença. Se eu tenho a soma, falta a diferença. Mesma coisa que você multiplica no denominador, tem que multiplicar no numerador. Ah, professor, mas aqui é raiz de 3 menos raiz de 2, não teria que ser raiz de 3 mais raiz de 2? Esquece o numerador. Sempre pense no denominador. A mesma coisa que multiplica embaixo, tem que multiplicar em cima. Então, vamos lá. Lá em cima, gente, a gente tem o quadrado da diferença. Então, a gente tem o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Professor, não lembro disso nunca. Não aprendi no 8º ano de jeito ou forma alguma. Se você não lembra, cara, não tem problema de você fazer o quê? Esse vezes esse vezes esse, aí depois esse vezes esse e esse vezes esse. Dá a mesma coisa. Mas vamos lá então. Quadrado do primeiro, ou seja, quadrado de raiz de 3 são 3. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Menos 2 raiz de 6, mais o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 2 são 2. E lá embaixo, sempre diferença de 2 quadrados. Então, quadrado de raiz de 3 é 3, porque quando a gente pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, a raiz some. E mesma coisa no raiz de 2. Se eu elevei ao quadrado, a raiz some. Então, sobrou isso aqui, né, gente? O que a gente pode fazer? 3 mais 2, 5. E 3 menos 2 lá embaixo, gente, 1. Então, se é sobre 1, não tem mais denominador. Então, ficou essa coisa bonita. 5 mais 2 raiz de 6 aqui, que eu botei aqui na frente. E menos 2 raiz de 6. Olha, 2 raiz de 6 com menos 2 raiz de 6 cortou. Deu 5. Professor, não tem 5. Como não tem? Raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que 5. Vamos adiante. Questão 5. Racionalizando o denominador da fração, obtém-se o valor equivalente a. Então vamos lá, gente. Mesma coisa. São 2 fatores lá no denominador, então a gente vai ter que transformar em produto da soma pela diferença. Se eu tenho 4 raiz de 3 menos raiz de 2, falta 4 raiz de 3 mais raiz de 2. Lembrando, mesma coisa que você multiplica embaixo, multiplica em cima. Ah, tranquilo, professor. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos efetuar. Primeiro, 23 raiz de 6 multiplicado por 4 raiz de 3 e depois multiplicado também por raiz de 2. E lá embaixo, professor, sempre o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vamos lá, gente. 23 vezes 4, 92. Como assim? 20 vezes 4, 80. 4 vezes 3, 12. 80 mais 12, 92. 6 vezes 3, 18. E depois, ó, 23 vezes 1 aqui na frente, 23. 6 vezes 2, 12. E lá embaixo, professor, por que ficou 16 vezes 3 menos 2? Vamos lá. Porque 4 raiz de 3, gente, ao quadrado é 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Ó, isso aqui, ó. 4 vezes 4 são 16. E raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, uma raiz quadrada multiplicada por ela mesma, uma raiz só. Por isso ficou 16 vezes 3. Beleza. Melhorando isso, gente, o 18 dá para fatorar e o 12 também dá para fatorar. Fatorando o 18, vamos lá. Por 2, 9. Por 3, 3. E por 3 de novo, 1. Como é uma raiz quadrada, formo pares. O 3 sai da raiz e o 2 fica. Então, 3 raiz de 2. Lembrando que tem 92 aqui multiplicando. E o 12 é a mesma coisa. Fatorando por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Ou seja, quem sai da raiz? O 2. Lembrando que tem 23 multiplicando. Então, vamos lá, gente. Vamos melhorar isso aí. Então, vou ter 92 vezes 3 mais 23 vezes 2.
Lembrando que no primeiro sobrou raiz de 2 e no segundo sobrou raiz de 3. Ó, 16 vezes 3, 48, menos 2, 46. Vamos ver o que dá para fazer aí agora, gente? 92 vezes 3, 23 vezes 2. Lembra que eu falei? Se isso aqui é uma fração onde tem uma soma ou uma diferença, você não pode pegar o simplesmente 46 e cortar com esse 46 aqui. Tem que dividir toda a fração. Então, olha o que vai acontecer, gente. 23 vezes 2 dá 46. Simplificando aqui, dá 1. 92 com 46 é exatamente o dobro. Ou seja, aqui dá 2. Ou seja, dividir toda a fração por 46. Então, sobrou aqui, ó, 2 vezes 3, 6 raiz de 2, mais 2 raiz de 3. Opa, que 2, gente? Desculpa. Não sei de onde tirei 2 aqui. Esse 2 morreu, porque 23 vezes 2 deu 1. Então, aqui deu 1. Ou seja, 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2 mais raiz de 3, que é a alternativa C. Vamos que vamos. Questão 6. Parece que é questãozinha bonitinha, né? Ao simplificar a expressão, o resultado obtido é... Então, vamos botar essa expressão bonitinha aí. Então, a gente vai ter que racionalizar cada uma dessas frações. A primeira e a segunda são bem simples. E aqui na terceira, produto da soma pela diferença. Então, aqui, gente, é uma raiz quadrada sozinha. Então, o fator racionalizante é o próprio raiz de 5. Embaixo, em cima. Aqui, mesma coisa. Então, raiz de 6 embaixo e também em cima. Aqui, ó, se eu tenho a soma, falta a diferença. Lembrando, a mesma coisa que você multiplica embaixo, multiplica em cima. Beleza. Só preparei, gente. Agora vamos resolver. Aqui, ó, a gente vai ter 5 raiz de 5 sobre 5. Por que sobre 5? Raiz quadrada vezes raiz quadrada, raiz some. 6 raiz de 6, então, sobre 6. Tranquilo. E aqui, ó, 1 vezes isso aqui é a mesma coisa. Então, raiz de 5 menos raiz de 6. E aqui, gente, quadrado de raiz de 5, 5. Quadrado de raiz de 6, 6. Ou seja, 5 menos 6. Lembrando que isso aqui sempre vai ser diferença de 2 quadrados. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos ver o que a gente pode fazer, gente. 5 multiplicando 5 dividindo, corta. 6 multiplicando 6 dividindo, corta. Então, a gente vai ter 5 mais raiz de 6, mais raiz de 5 menos raiz de 6, dividido por menos 1. Ué, professor, o que você fez aí? Por que ficou menos raiz de 5 mais raiz de 6? Porque ficaria assim, gente, ó, raiz de 5 menos raiz de 6, dividido por menos 1. Então, multipliquei por menos 1 embaixo e multipliquei por menos 1 em cima. Então, vai ficar menos raiz de 5 mais raiz de 6 sobre 1. Ah, tranquilo. Olha o que você pode fazer agora, gente. Raiz de 5 menos raiz de 5. Corta. Raiz de 6 mais raiz de 6. 2 raiz de 6. Letra D. Vamos adiante. Vamos que vamos. Questão 7. Sabendo que E é igual a 1 sobre raiz de 19 mais raiz de 7 mais 1 sobre raiz de 19 menos raiz de 7, determine o valor de E ao quadrado dividido por 2014. Bem tranquilo também, gente. Vamos lá. Se eu tenho raiz de 19 mais raiz de 17, eu tenho a soma, falta a diferença. Mesma coisa que você multiplica embaixo, multiplica em cima. Aqui eu tenho a diferença, falta a soma. Então, mesma coisa que você multiplica embaixo, multiplica em cima. Montei, preparei, agora vamos resolver. 1 vezes isso aqui é a mesma coisa. Lá embaixo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, a raiz some. Então, vai ficar 19 menos 17. E perceba que eu coloquei todo mundo na mesma fração. Porque aqui, gente, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Só está em ordem o quê? Diferente. Produto da soma. Ih, falei besteira, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas tudo bem. Olha só.
Então aqui a gente vai ter raiz 19 menos raiz 17. E aqui, raiz 19 mais raiz 17. Vamos ver se dá para cortar alguma coisa. Aqui, ó. Menos raiz 17 com mais raiz 17. Gente, raiz 19 mais raiz 19, lembra que tem um númerozinho aqui na frente. 1 mais 1, 2. Então a gente tem 2 raiz 19 dividido por 2. Opa, corta. Sobrou o quê? Raiz 19. Só que não foi isso que a questão pediu, gente. Isso aqui é o E. Ele quer E ao quadrado dividido por 2014. Então vamos montar isso aí. Gente, se eu pego raiz 19 e elevo ao quadrado, a raiz some. Então tem 19 dividido por 2014. Vamos ver. Tem essa resposta lá? Não. Então dá para simplificar. Dividido por 19, o numerador e o denominador. 19 dividido por 19 dá 1. E 2014 dividido por 19 dá 106. Então tem 1 dividido por 106. Analisando, também não tem. Ah, professor, então não tem a resposta. Tem sim, gente. Se eu quero pegar esse 106, que na casa aqui o expoente é 1, e jogar lá para o numerador, basta a gente fazer o quê? Inverter o quê? Trocar o sinal do expoente, ou seja, 106 elevado a menos 1, que é a alternativa B. Vamos adiante. Questão 8. Mais um Ezinho aí. Sendo E igual a 1 sobre raiz de 2 mais 1, mais 1 sobre raiz de 2 menos 1, menos 2 raiz de 2, qual o valor de 2014 vezes E elevado a 2014? Gente, com toda certeza o E só vai dar 1, menos 1 ou 0. Porque, olha, gente, está elevado a 2014. Nunca que daria 2, 3, 4, é porque você não teria como calcular, né? Então, vamos lá. Colocando aí embaixo, mesmo estilo de questões anteriores, gente. Se eu tenho a soma, falta a diferença embaixo e em cima. Aqui eu tenho a diferença, falta a soma. Tranquilo. 1 vezes isso aqui é a mesma coisa. 1 vezes isso aqui é a mesma coisa. Lembrando que vão estar o quê? No mesmo denominador, porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então a gente vai ter raiz de 2 menos 1, mais raiz de 2 mais 1. Professor, mas você não colocou o denominador. Por quê? Olha, pega a raiz de 2 e eleva ao quadrado. 2. Menos o quadrado de 1. 1. 2 menos 1 é 1. Não precisa colocar denominador. Diretão. E repetir o menos 2 raiz de 2 aqui. Então, olha. Raiz de 2 menos 1, porque é multiplicado por 1. Raiz de 2 mais 1, menos 2 raiz de 2. Vamos ver, gente. Menos 1 mais 1, corta. Raiz de 2 mais raiz de 2, 2 raiz de 2. Com menos 2 raiz de 2, gente, também corta. Ou seja, dá 0. Como eu havia adiantado anteriormente, ou ia dar 0, ou 1, ou menos 1. Então, ele quer 2014 vezes E elevado a 2014. Gente, 0 elevado a 2014 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. 2014 vezes. Vai dar 0. Logicamente, 2014 vezes 0 dá 0. Alternativa C. Vamos adiante aí.